Tá bom? Então, dia 24, fique à vontade em casa, prepare o melhor bacalhau que você puder, rabanada, participe com a sua família e no próximo domingo nós estamos aqui de volta normalmente, tá bom? E o ano novo também na quarta-feira. Glória a Deus. Quero conhecer você que está nos visitando. Tem alguém esta noite que nos visita? Tem alguém? Tem, glória a Deus. Usa, Senhor, teu filho poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. As paz, irmãos. Esse lado aqui tem um buraco aqui na frente de mim, né? Esse lado de trás a gente pode chegar mais aqui. Amém? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Versículo 17 e 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18. Amém? Claro? Diz assim: Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue a quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra, a palavra do Senhor Jesus. Primeira vez que ele menciona a igreja aqui na Bíblia, e num contexto muito poderoso. O Senhor disse que estava edificando a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E de fato não prevalece, e não pode prevalecer, porque a igreja é o instrumento de Deus na terra, a voz de Deus na terra, é um instrumento de Deus hoje na terra, através do Espírito Santo, para trazer a mensagem, a vontade de Deus, para expressar de fato o poder de Deus. A igreja é o referencial, é o instrumento de Deus nessa terra para cumprir de fato o propósito de Deus. Existe um termo teológico para falar de Deus
né, e tem um termo que gera muita controvérsia, né, muitas dúvidas, que é a habilidade. E aí, só que a gente entende, pode se entender isso de uma forma muito prática e fácil. Quando você olha no Antigo Testamento, você vê Deus trabalhando com um povo, né, com uma nação. Ele está trabalhando com a nação de Israel. O próprio Deus lidando com a própria nação de Israel, a nação a qual ele escolheu para que fosse representante de Deus na terra, só na terra. No tempo dos evangelhos, quando nasce Jesus, nós vemos Jesus Cristo com o ministério em evidência, atuação, cumprindo o propósito, sacrifício vivo, sacrifício perfeito, verdadeiro. Ele que diz essa palavra aqui. E ele ressuscita, morre, ressuscita com um propósito, e ele diz: eu vou enviar o Consolador para conduzir a igreja, que é o Espírito Santo. Ele se espera, aguarda a promessa, e depois vocês vão. E a igreja, nesse tempo todo, ela passou por diversas dificuldades, mas ela foi, de fato, uma igreja vencedora em todos os episódios, em todas as partes, e rompe e está até aqui hoje com a igreja vencedora e prevalecente, porque de fato ela tem um propósito a cumprir. E o Espírito Santo está em nós, vivendo em nós, está sobre nós, age no meio de nós, a igreja. E eu quero falar sobre uma igreja vencedora. Quais são as características de uma igreja que é vencedora? Nós fazemos parte de uma instituição da igreja, de fato que é histórica, que atravessou séculos e séculos, vencendo muitas dificuldades e muitas barreiras. Há uns anos atrás, um antigo Papa, que renunciou, se não me engano, ele disse que a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Esse dia surgiu um burburinho de um pastor que parece que está famoso, que parece que está passando por lado do catolicismo. Ele disse que a Igreja Católica é a primeira igreja verdadeira, e demonstrando quer saber que eu falei com ele, não? Vocês são curiosos, né? Na última vez que eu ministrei, era o pai dele também. Ele colocou uma água com gás aqui para mim, e eu gosto de água com gás. Isso aqui, para falar, eu tenho dificuldade. Talvez eu arrotaria muito, eu queria pedir para ele trocar a água. Ele botou a água aqui aberta, eu pedi para ele trocar a água. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem para ele explicando por que eu pedi ele para trocar a água. Ele falou: não, fica tranquilo, eu estou aqui para obedecer. Da próxima vez, se você quiser um suco de laranja, eu vou arrumar para você. Aí eu disse para ele: então vou orar, que a próxima vez que eu for ministrar, que seja o seu barco. Aí eu falei para ele: eu acho que eu vou querer aquele suco que você me prometeu. Brincadeira. A parte, a gente continuando. E ele disse que a Igreja Católica é a primeira igreja, ou a igreja verdadeira, não lembro mais a frase que ele usou, demonstrando conhecimento bíblico abaixo, conhecimento teológico também e histórico também, porque a gente sabe, biblicamente, que a igreja, a primeira igreja é a igreja primitiva, que começou de baixo, do conhecimento dos apóstolos, da instrução dos apóstolos, que venceu, que rompeu. E aí, essa igreja tem sofrido diversos ataques, a igreja tem sofrido ataques, desde quando começou perseguições, e até hoje, nos últimos tempos, esses ataques também têm se multiplicado. Não da forma como a igreja começou, mas de outras formas. Por quê? Com o objetivo do inimigo de atacar tanta igreja, sabendo que ela é prevalecente, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque algo que eu falo para você, que a igreja é um instrumento de Deus aqui na terra, para que possa o propósito de Deus seja alcançado. Então, quais as características que uma igreja vencedora tem? Ela é perfeita? Não, a igreja tem falhas. O que é uma igreja? Então, a igreja é um lugar onde
são imperfeitas. Tudo que envolve pessoas, naturalmente, não vai existir perfeição. Relacionamentos geram atritos. Tudo que envolve pessoas, por quê? Eu quero de um jeito, eu quero de outro. Eu gosto de fazer certas coisas de um jeito, o outro gosta que aí quando junta, até atrito. Vamos usar o exemplo aqui da arca de Noé. Vamos representar aqui, não sei se ela simboliza na igreja, mas vamos representar aqui como se a arca de Noé fosse a igreja. Como que você acha que foi a vida de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras na arca de Noé? Você acha que eles estavam ali no cruzeiro de fé? Sim ou não? Não. Você acha que está enganado? Irmãos, não dá para fazer a conta, nem sei. Mas pensa em milhares e milhares de animais para serem cuidados. Já teve cachorro? Teve cachorro? Animal, dá trabalho de cuidar? Mas você tem que fazer o que no quintal? Dar aquela varredura, tirar toda a sujeira. Imagine milhares de animais. Um casal de gado e dos animais limpos, 7 casais de cada. Para 8 pessoas cuidar dentro de uma árvore, dava muito trabalho. Eu imagino que tinha que ter trabalho 24 horas por dia. Eu já tive passarinho, 3 gaiolas para você cuidar direitinho, limpar, dava mais ou menos uma meia hora todo dia. Então imagina que dentro da arca, para 8 pessoas, cuidar de milhares de animais, devia ter uma escala. Você trabalha 24 horas por dia. Uma escala de vamos dividir isso pelas 8 em 4, de 6 em 6 horas. 2 trabalhando. Para quê, irmão? Eles estavam no salvo da arca. Mas você imagina se deixasse toda aquela sujeira? Já criou porco? Ou teve alguém que deixa o de porco perto da sua casa? Incomoda. Se não limpar da doença. Imagine isso. Quantidade de animal dentro da água. Você acha que dava treta entre eles? Olha lá, o meu turno é o mais pesado, tem que limpar mais. Eu fiquei com a pior posição, o pior turno, porque nesse horário os animais fazem mais sujeira. Gente confinada dentro do mesmo, cada trabalho. Imagina que ele põe uma para cuidar de limpar. Você tem filho em casa, você fala, o seu dia de lavar a louça, o seu dia de tirar a sujeira do cachorro. Alguém deixa o negócio passar, tenta burlar, e aí tem que estar corrigindo, tem atrito. Certamente, irmão, existem conflitos. E muito. Aí você imagina agora alguém falar assim, não quero mais ficar nesse lugar, isso aqui está ruim demais, eu imaginei que seria outra coisa, está certo que a gente está salvo aqui dentro, mas eu vou embora daqui. Vai lá, abre a janelinha para olhar, água para tudo quanto é lado. Possivelmente corpos boiando em decomposição. Você está dando de olhar para fora assim, porque aqui dentro está ruim, mas lá fora está pior. Irmãos, de fato, a igreja às vezes acontece situações que nos desagradam. Eu disse atrito. Eu quero dizer para você que lá fora é muito pior. Nós não estamos, de fato, como se fosse na Arca de Noé ou participando de um voo, de um cruzeiro. Relacionar às vezes ao trabalho. Mas eu quero dizer para você, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo para se estar. E relacionar com pessoas ainda é a melhor situação para que a gente possa viver. Você tem uma ideia? A igreja tem mais do que o casamento.
dificuldade na igreja? Tem, mas a igreja mais recupera casamento. A igreja que mais recupera usuário de droga. As igrejas são as que mais fazem assistência social. Você for olhar, muitas igrejas fazem muito trabalho de assistência social que não era nem função da igreja fazer. O serviço social é a responsabilidade do Estado e a igreja assume muita exposição disso para fazer. Só que o inimigo tenta cegar as pessoas para enganar as pessoas em relação à igreja. Porque muitas pessoas esperam na igreja perfeita. Muitos anos atrás, sabe o que eu disse com uma pessoa que falou assim para mim: quando eu achar uma igreja perfeita, eu vou fazer parte. Eu falei: você faz um favor para mim? Quando você achar ela, você não entra nela não, porque você vai estragar ela. Deixa ela lá quietinha, do jeito que ela está. Por quê? Porque a gente somos imperfeitos, irmão. Se a gente for entrar no lugar perfeito, a gente vai estragar. E muitas pessoas acham e querem um lugar perfeito para estar. E onde tiver pessoas, não vai dizer perfeição para estar. Então você faz parte da igreja. E querendo ou não, com todas as dificuldades que a gente tem, é o melhor lugar que a gente possa estar. Sai daí, irmãos, para fora, você vê as festas do mundo, as coisas do mundo, o que acontece, as situações que acontecem. Às vezes eu acho até que o mundo deveria ser igual o celular, né? Tem aquele botãozinho de restaurar os padrões de fábrica. Porque o negócio está esquisito. Então, nós estamos numa igreja, que é uma instituição que o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E o inimigo diversas vezes usa artimanhas para tentar paralisar, para tentar impedir que essa igreja avance. E muitas vezes ele acha brecha para o nosso coração. E muitas das vezes faz tristeza, muitas pessoas de fato vão embora. E impede de cumprir o propósito do Senhor. Número 2. A igreja vitoriosa não é uma instituição, nem um prédio. Nem o prédio onde ela se reúne. Quando Jesus fala dessa afirmação de que ele edificaria a sua igreja e de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele não está falando de uma placa, ele não está falando de um prédio, ele está falando de local, ele está falando de pessoas. Ele próprio disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali a presença dele estava no meio. Você imagina 3 pessoas reunidas lá no meio do mar, debaixo de uma árvore, sentado um topo ou no chão, reunidos em nome do Senhor para compartilhar a palavra, para adorar. O Senhor está presente? A palavra de Deus não está. Então ali se manifesta a igreja, num conjunto de pessoas. Hoje também uma aplicação errada dessa interpretação, porque hoje existem muitas pessoas que não querem congregar e existem pessoas que pregam, você vê vários vídeos na internet que não há necessidade de congregar. São pessoas que se dizem crentes e se dão o nome de desigrejados. Porque se feriram, porque tiveram atrito, tiveram todos aqueles problemas que a gente falou aqui sobre igreja. Tem uma interpretação correta de que a igreja não é o prédio, mas na hora da aplicação faz a aplicação errada. Quando Jesus falou essa palavra, o Novo Testamento, ele todo foi escrito na língua grega. E a palavra grega que ele usou para se referir à igreja, ele diz que, e a palavra é eclésia, que tem por tradução aqueles que são chamados para fora. O que era a eclésia? Uma eclésia era um grupo de pessoas formadas com o objetivo de influenciar. Ou seja, uma nação tinha uma eclésia, um grupo de pessoas que, quando ela tomava ou escravizava a outra nação,
ela enviava essa eclésia, essas pessoas que iam lá, influenciavam os moradores daquela região para falar bem da nação de conquistadores, para que não houvesse assim revoluções e levantes contra quem conquistou. Então eles lançavam, enviavam as pessoas para ir influenciando, falando bem, falando dos benefícios que poderia ter e todas essas coisas. E Jesus olha dentro daquele contexto e falou: também vou ter a minha eclésia, ou seja, a minha igreja, que tem a função de edificar, de influenciar vidas. Nós somos a igreja do Senhor, somos a eclésia do Senhor hoje, e somos chamados para se reunir aqui, para se reunir na célula, mas também somos chamados para ir porta fora, a fazer a diferença. Porque nós temos o quê? O poder e a unção do Espírito Santo, que está em nossa vida, que está sobre nós, que nos capacita, que nos dá a ousadia para que a gente venha cumprir todo o propósito do Senhor aqui nessa terra. A igreja, a primeira igreja, que foi a igreja primitiva, que foi uma igreja que revolucionou a época, conquistou, chegou a todas as nações da época. Ela é um grande exemplo disso. Eles não tinham um tempo, o tempo que eles usavam lá para fazer as orações dos horários determinados, era o tempo dos judeus. E você vê ali no começo do livro de Atos, que eles perseveraram nas orações, no partir do pão, de casa em casa, todo dia, diz a Bíblia que o Senhor ia acrescentando as pessoas que iriam ser salvas. Dessa forma, esse evangelho alcançou todo mundo da época. Mas vocês viviam num contexto de facilidade? Eles viviam num contexto de perseguição, rígida. Tal como você vê acontecendo, se não me engano, esse dia na Nigéria, os cristãos sendo loucos, de igreja ser invadida, queimada, e os crentes eram mortos, eram perseguidos. E quanto mais perseguia, mais crescia. Que contexto, só pode acontecer assim, só por causa do poder de Deus. E esse instrumento poderoso foi avançando. E avançou, conquistou e se espalhou. Se espalhou de uma tal forma que todo o mundo foi conquistado, foi alcançado pelo Evangelho. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma palavra, da palavra, do poder do Senhor. E eles, aqueles apóstolos, não viram pessoalmente essa palavra, de que o inferno não poderia prevalecer contra eles. Então, você vê no livro de Atos, como eles apanhavam, e glorificavam a Deus. Talvez quando eles tinham Paulo e Silas na prisão, louvando e glorificando ao Senhor. Outra vez, eles pegaram eles, chicote, não fala mais desse nome. E eles saíram glorificando a Deus, porque eles se acharam dignos de apanhar por causa do nome do Senhor Jesus. E hoje em dia a gente chora por tantas coisas, por coisas mínimas, por pressões mínimas, por questões mínimas. E acaba muitas das vezes se esquecendo do nosso propósito principal e original, que é influenciar essa geração. E sabendo que isso não é fácil, nós temos uma oposição que não é física, como tinha naquela época, ou como existe hoje em alguns lugares desse mundo, mas existem oposições espirituais, que de uma forma bem sutil o inimigo fica tentando, ali e aqui, fazer com que a gente paralise, fazer com que a gente avance, fazer com que a gente, como eu disse, como existem muitas pessoas aí, desgostam de pertencer a uma igreja, não querem mais pertencer a uma igreja, preferem cultuar sozinho em casa. Mas isso não é a vontade de Deus. Esse não é o propósito de Deus.
nos relacionamentos, de fato há atrito, há faísca, mas como eu disse, nos relacionamentos de igreja há cura. Cura, irmão. Quando nós vemos a palavra lá em Coríntios que fala dos dons, e em Efésios também que fala dos 5 ministérios, Efésios 4, então 11 e 12, ele fala que Deus constituiu os 5 ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Como é que nós nos aperfeiçoamos? Juntos. Com o seu dom, com o chamado que você tem, com o meu, com o outro, com o outro, com o outro. Vamos à igreja, e assim, quando alguém está doente, o outro tem o dom de curar a hora, para ser curado, o que tem o dom da palavra, compartilha a palavra e traz edificação. O que tem o dom de evangelizar, evangeliza e estimula e ajuda os outros, ensina os outros também a fazer. E assim sucessivamente vai havendo cura, vai havendo crescimento, vai havendo multiplicação, e vai havendo edificação. Hoje nós vemos as pessoas tão distantes nos relacionamentos, por optar em uma falsa blindagem, de viver isolado, e não se ferir, para não se ferir, mas muitas das vezes acaba se ferindo muito mais, porque permite entrar a depressão, permite entrar muitas coisas na vida e no coração, raiz da amargura, e acaba totalmente distante, sendo somente uma voz crítica às igrejas que continuam com as portas abertas, que continuam se reunindo. Então, uma igreja vitoriosa, ela foi edificada debaixo da presença do Senhor, e ela é mais que um prédio. Elas são as pessoas reunidas com a presença do Senhor, cumprindo o propósito de Deus. Número 3. O que pode impedir o crescimento e o avanço da igreja? Existem algumas situações que desviam a igreja do seu propósito. A igreja que eu estou falando para vocês do livro de Atos, como eu disse, ela prevaleceu em meio às perseguições, às mortes. Não havia pena, era criança, era mulheres. Qualquer um dessa igreja avançou, essa igreja prevaleceu. E ela foi avançando. Só que nada parou ela. Viveu muitas situações que poderiam parar. Intimidação, chicotada. Imagine pegar você e a sua família e mandar você negar e você não negar, e eles começarem a matar um por um. Mas quando chega no ano 313, entre aspas, o imperador Constantino se converteu. O que aconteceu? Parou a perseguição. Ele era o imperador que era o responsável por tudo. E quando parou a perseguição, irmãos, aconteceu muitas coisas que foram paralisando aquela igreja vitoriosa, aquela igreja prevalecente. E aquilo que seria uma bênção foi de fato uma opção. Porque as pessoas começaram, houve uma mistura entre a igreja e o Estado. O imperador começou a comandar a igreja, seria como se fosse o presidente da República hoje, ele fosse responsável pela igreja. E de fato, quem não ia querer fazer parte da religião do imperador? E as pessoas
Então foram chamadas a vir a fazer parte da igreja, mas sem nenhum tipo de conversão verdadeira e genuína, sem arrependimento. Você podia vir, as pessoas podiam vir com as suas religiões. Aquele que batia o tambor poderia vir com seus tambores, aquele que adorava as imagens poderia vir com as suas imagens. E ali se instalou o que se chama de um sincretismo religioso, uma mistura entre a igreja. E aí começou o que se chama de a era mais terrível na história da igreja, que foi a era das trevas. E aí, onde entra a questão do catolicismo, isso só mudou muitos anos depois com a reforma protestante. Através de Lutero, mas teve muitas outras pessoas, homens de Deus, que se levantaram naquele tempo para que a igreja voltasse aos padrões de Atos dos Apóstolos. E muitos foram perseguidos e foram até mortos, e de fato a reforma aconteceu com Lutero. Qual o objetivo dos reformadores? Eles não queriam criar uma nova igreja. Eles só queriam que a igreja fosse restaurada aos padrões bíblicos que ela começou, que era o padrão de Atos dos Apóstolos. E assim, não conseguiram. Mas eles conseguiram trazer com que a reforma protestante viesse, e aí nascem muitas denominações, o evangelho continua. Quando a igreja viveu no seu período de trevas, no momento de mistura, no momento mais terrível da sua história, ela continua, ela prevalece, e ela chega agora em outras nações, chega nos Estados Unidos, chega na América, chega no Brasil, alcança a minha vida, alcança a sua vida. E o que pode, então, ir fazendo com que a igreja paralise falta de unidade, divisão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: porque a respeito de vós, irmãos, Paulo falou na igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Versículo 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Vá para o capítulo 3, versículo 1 até o 4. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 4. Olha só o que ele diz: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Você olha, ele está enviando uma carta de correção, falando que eles precisavam amadurecer, porque havia divisões entre eles. Um dizendo, eu sou de um, outro dizendo, eu sou de outro. E o pior de todos que eu acho aqui, ele está dizendo assim: aqueles que dizem que eu sou de Cristo. Porque eu disse que é de Apolo, outro que era Paulo, automaticamente ele está se submetendo a alguém, e eles todos aqui eram o nome de Deus, eles saberiam direcionar as coisas. Mas ele está dizendo assim: existe aqueles que dizem
submete a ninguém. Eu não sou submeta a Deus. Tem gente assim, que não quer estar debaixo de uma liderança, não quer estar debaixo de uma autoridade, e não quer, né, se submeter. Ele tem esse tipo de pensamento. E como eu disse, o diabo sabe a maneira de nos atacar, irmãos, e nos paralisar. Nós precisamos saber a maneira de nos defender. Precisamos orar mais. Precisamos, ler mais. Precisamos nos envolver mais, nos relacionar mais. Porque a cada dia mais os ataques vão se aumentar. E pode ser que os ataques também físicos cheguem a nós. E quanto mais a igreja cresce, mais ele vai atacar. E nós temos avançado, nós temos rompido, nós temos crescido. E o inimigo não se cansa. Nós temos um adversário que persevera. Então nós precisamos guardar nossa mente, guardar o nosso coração. Lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Vou contar para você uma visão que eu tive essa semana através de sonhos. No dia da chuva, na quarta-feira, acordei de madrugada chovendo bastante. Era mais ou menos às 4h20, eu olhei no relógio, e eu levanto às 5. E peguei o sono de novo. E aí eu sonhei que a gente estava chegando aqui, eu e minha esposa, e uma outra irmã que eu não lembro o rosto. Não aparecia o rosto. E quando eu passava aqui na frente, tinha uma obra nesse lado aqui, nesse terreno lá. Tinha uma máquina cavando próximo à parede aqui, muito baixo. Eu falei, será que é alguma coisa relacionada à chuva? Pensei comigo. E quando a gente chega ali na frente, essa parte de baixo aqui, eu falei que tinha desabado. E tinham muitas crianças debaixo dos escombros. E eu fiquei desesperado, falei para elas, liga para o bombeiro. E eu corri, tirei uma, tirei outra, tirei, se não me engano, 3 crianças debaixo dos escombros. E aí eu percebi que estava tendo um culto aqui normal em cima. E aí a gente chama as pessoas, e eu falando para elas, liga para o bombeiro, liga para o bombeiro. E aí os irmãos todos descem. Chamei o rapaz que estava na obra, olha só o que está acontecendo, você está fazendo a obra, está derrubando tudo. Só que todo mundo, de uma forma geral, estava inerte em relação ao que estava acontecendo. Era como se não tivesse acontecendo nada. E aí eu fui mais para frente, consegui tirar como se fosse um bebê bem debaixo de todos os escombros. E fui mais ou menos para o meio ali. E ali eu vi como se tivesse um corte. Aqui, um corte de projeto de arquitetura. Ou seja, como se eu tivesse cortado de lá, eu conseguia ver a parte de baixo e a parte dos escombros, essa parte aqui de cima e a parte de cima do forro e também a parte de fora. E tinha um buraco muito grande ali naquela parede no alto. E tinha 2 caras andando lá trabalhando, batendo uma rede na parede, derrubando. E aqui as telhas estavam todas furadas e chovia muito aqui dentro. As pessoas, crianças, são pessoas inocentes, que às vezes, por um atrito ou por outro, a gente se perde, ou são feridas. E a minha preocupação, sendo a única pessoa que estava preocupada, não era a minha pessoa, era a preocupação que o Senhor tem com as vidas que muitas vezes se perdem, por falta de sabedoria nossa como igreja. E nós precisamos nos despertar em relação a isso. De que acima das dificuldades de um e de outro, nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. E que precisamos e temos necessidade uns dos outros. Quero contar para você uma história que tem por título A Fábula da Carpintaria. Você já deve ter ouvido, pastores usam, já falaram, padres falam, coaches falam, o pessoal que faz
treinamentos com equipe de trabalho falam. E a fábula da carpintaria diz que estava tendo um conflito na carpintaria entre as ferramentas. Então houve uma assembleia na carpintaria para resolver as questões entre as ferramentas, para parar as suas arestas. E aí o martelo assumiu a presidência daquela assembleia e as outras ferramentas vão gritar, não, o martelo não pode, porque ele é muito bruto, ele está sempre dando pancada em um e outro. E o martelo então reconheceu o seu erro e falou, realmente eu não posso, eu sou assim mesmo. Ele disse assim, mas o parafuso também não pode, porque o parafuso dá muita volta para chegar no objetivo. E aí o parafuso disse, realmente, mas a lixa também não pode, porque ela está sempre arranhando e tendo atrito com todo mundo. E a lixa disse, é verdade, mas o médico também não pode, porque ele está sempre pedindo todo mundo e segundo a sua medida. E aí o médico disse, o serrote também não pode, tem um dente grande e só trabalha fazendo muito barulho, incomoda. E quando o serrote ia assumir a palavra para dar sua justificativa, o carpinteiro chegou. Colocou as madeiras brutas, usou o método para medir perfeitamente, serrote para cortar, o martelo para dar algumas pancadas e ajustar, a lixa para desbastar e dar um acabamento final. E ali foi construído um móvel de excelência. Foi então que ele foi embora e a reunião entre as ferramentas voltou. E o martelo, o serrote, quando assumiu a palavra, disse, senhores, realmente todos nós temos muitos defeitos, mas o carpinteiro sabe trabalhar com as nossas qualidades. Ele usa o método, como medidas precisas e milimétricas, usa o serrote para cortar perfeitamente, usa o parafuso para unir de uma forma precisa e perfeita, a lixa para dar o acabamento final e fino, o martelo dá algumas pancadas na mão de forma muito precisa, de forma que não há nenhum machucado. O que acontece, irmãos? O carpinteiro é o Senhor Jesus. E nós somos os instrumentos, as ferramentas das mãos dele. E ele, melhor do que nós, ele não foca nos nossos defeitos, que de fato todos nós temos. Mas ele usa a qualidade, ele sabe usar o que cada um de nós tem de melhor, para que venhamos cumprir o objetivo, que é que a igreja cresça e avance, e a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Depois de uma palavra como essa, eu sei que naturalmente teria muitos desafios a fazer, mas eu não quero aqui que você seja só forçado por esse momento, faça alguma coisa para alguém ver. Mas se você tem alguma coisa, alguma aresta a ajustar com alguém, ligue, manda mensagem, convide para almoçar na sua casa, para jantar, ou para fazer um lanche. O pastor estava ajudando ali que funciona à noite, 24 horas na baixa, perto do supermercado, fica cheio lá todo dia. Não tem dinheiro, chama para baixo no banheiro, rapidinho, conversa. Às vezes, a maioria das vezes eu não tenho jeito. Você disse isso? Não disse isso não, mas eu entendi isso. Às vezes tem coisas que precisam ser realmente consertadas. Mas a maioria das coisas eu não entendi. Um fala uma coisa, o outro entende outra, quis falar outra, é igual conversa no WhatsApp. Quando é mensagem de texto, dependendo do
seu humor, você vai ler aquilo e receber e interpretar aquilo de um jeito, dependendo do que você vai interpretar do outro. Mas eu queria, irmãos, que a gente orasse pelos nossos pastores, porque no meio disso tudo está eles. E às vezes a gente pensa, não, o pastor prefere fulano, o pastor prefere assim, fala, mas a gente pensa, não, o pastor dá muito mole para ciclano, porque eles, como um pai, eles estão no meio disso tudo. E tem que ter o cuidado, né, de Deus com as ovelhas que são de Deus. Né? Às vezes a gente pensa que teria que ser alguma coisa, mas quem tem que dar conta um dia de nós todos são eles, filhos de Deus. Vem aqui, pastor. Chamar o bebê, na verdade, o seu filho Denilson, Rosângela, para que orem por eles aqui. Pode subir aqui em cima de todo mundo. Que são responsáveis por essa igreja, por nós, são os irmãos que são Deus levantou nesse tempo para nos direcionar. E às vezes para eles é muito difícil olhar as situações e ver que o Senhor precisa. Então o Senhor venha trazer alegria de sermos igreja, restaurar o que sermos igreja. Olhe por eles, depois alguém. Pai, primeiramente quero te glorificar, Deus, pelo sim dos nossos pastores, ó Deus. Pai, somos abençoados, ó Deus, porque pessoas um dia ouviram a sua voz, ouviram o seu chamado, ó Pai, e largaram tudo que tinham, ó Deus. Largaram tudo que pensavam, seus conceitos, ó Deus, e aí por vezes pensando somente em bens materiais, mas não somente isso, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que eles deixaram por vezes sonhos para trás, Pai, por vezes saíram de sua casa, de sua parentela, ó Deus, daquele de onde eles estavam, ó Pai, confortáveis, ó Deus, e vieram responder o teu chamado, ó Pai. Deus, estamos aqui, ó Deus, por conta de um propósito, ó Deus, entendemos que o propósito é maior do que nós mesmos, ó Pai. Eu te glorifico, ó Deus, porque um dia eles entenderam e receberam esse desafio, aceitaram, ó Pai. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Espírito Divino, ó Pai, sobre a vida do pastor Messias, sobre a vida do pastor Marido, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua igreja possa estar aliançada com eles, ó Deus, e nós devemos estar com bons olhos, ó Pai, a olhar para as suas atitudes, a olhar para eles, para os seus passos, ó Pai. Eu repreendo todo espírito de divisão, ó Pai, todo espírito demoníaco que te trazer confusão, ó Pai, sobre essa obra, ó Pai. Cremos, ó Deus, que é uma obra prevalecente, ó Pai, e tem edificado tantas vidas, e tem alcançado tantas pessoas, ó Deus. Pai, fomos aqui curados, ó Deus, fomos aqui, ó Pai, cuidados, amados, Pai, que tivemos revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, e Pai, como precisamos de Ti nessa caminhada, ó Deus, como nossos pastores precisam do Senhor, ó Pai, Deus, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, Pai, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, guie os seus passos, que os passos deles vão estar em Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua liderança possa estar lançada com eles, ó Deus, Pai, eu repreendo todo espírito de disse, ó Pai, que um prefere o outro, não está com o outro, não, ó Pai, mas que sim, somos um corpo, e um corpo prevalecente, ó Pai, aonde um sente dor, aonde um sofre, todos sofrem, ó Deus, aonde um se alegra, todos se alegram, ó Pai, somos um só em Ti, meu Deus, e Pai, que essa unidade possa alcançar muito mais vidas, possa alcançar muitos outros, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua casa, a sua família guardada no Senhor, os seus projetos, sua empresa, ó Pai, eu declaro guardado em Ti, ó meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa direcioná-los, ó Deus, e que eles venham nos direcionar cada dia mais e mais, ó Pai, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando o Wagner falou a respeito do sonho que ele teve, veio na minha mente o que o diabo tem feito. O diabo, ele tenta o tempo todo cavar para derrubar.
situações na sua vida que você acha que é normal. Eu não posso aceitar como normal alguém que não se entenda com o outro. Eu não posso aceitar como normal alguém que não tenha vontade de estar no mesmo lugar que outra pessoa que a gente chama de irmão. Porque o diabo deseja confundir a nossa fala, ele deseja confundir a nossa mente. E o desejo do diabo, ele trabalha o tempo todo para destruir os projetos de Deus. Quando o Wagner disse que parecia que lá embaixo estava tudo destruído, as crianças estavam soterradas, o tempo todo o diabo quer que você desista de cuidar de crianças. O tempo todo o diabo quer roubar os projetos de Deus. E tem pessoas que não veem. Como o Wagner me disse que tinha buraco na parede e buraco estava escavando lá. Nós vamos orar por esse terreno. Você acha que Satanás quer que a gente conquiste essa terra? Você acha que Satanás ele quer que a gente avance multiplicando o reino de Deus na face da terra? E aí ele começa lá na sua casa. Ele lança sementes, ele lança pensamentos. Como o Wagner disse, algumas pessoas acham, fulano é preferido. Eu tenho 2 filhas e eu não tenho filhos preferidos. Se você me tratar bem, eu vou tratar você também bem. Mas eu quero dizer para você que um dia eu aceitei um chamado de Deus. E eu oro todos os dias pela igreja. E eu oro todos os dias. Eu estava ouvindo a irmã Edilene contar um testemunho lá na célula essa semana. Que os exames dela deu bom. E os rins dela vão funcionar um pouco melhor. E eu pensei, obrigado, porque eu não parei de orar. Porque Deus tem me levantado para interceder. Às vezes as coisas estão acontecendo porque a gente não acredita que Deus vai fazer. E eu quero desafiar você nessa noite. Como igreja, essa palavra foi para a igreja. Se você está precisando de ajustar alguma coisa na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos, eu quero te convidar a vir aqui para frente. E nós vamos orar por você. Às vezes você tem tido passado por lutas, mas você não tem coragem de falar para Deus: eu entrego isso diante de ti. Porque, irmãos, tem coisa que homem nenhum é capaz de fazer, mas o Senhor Jesus pode. Aquilo que é pesado na sua vida, o Senhor Jesus pode. Se você precisa entregar alguma coisa para o Senhor nessa noite, sai do seu lugar. Se preocupe com os outros que estão olhando, que vão pensar que você veio fazer aqui. Eu quero dizer para você, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de milagres serem operados, aqui é lugar da sua mente ser transformada. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Porque o Senhor está aqui. Talvez você tenha uma tristeza, uma angústia que precisa ser colocada para fora. Esse é o lugar. Esse é o lugar da gente depositar diante do Senhor. Tem madrugadas que eu acordo e eu falo para Deus: eu não sei solucionar problemas, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor faz tudo do seu jeito. Sabe o que é segurar a mão de Deus? É pegar a mão do Senhor, se ajuntar com a sua, e aonde você for, você leva Ele. Naquele momento de angústia, de tristeza, de dificuldade, parece que nada se resolve. Eu quero dizer para você: segura na mão de Jesus. Não deixe, não solte. Ele nunca solta a sua mão. Mas a nossa tendência é achar que fizemos muito, que pedimos muito, que já passou muito tempo. Mas o Senhor não te deixa nunca. Você está precisando de ajuda? Vem aqui para frente. Fala com o Senhor nessa hora. Nós vamos fazer uma oração. Espírito Santo,
nós te pedimos nessa hora, olha para a tua igreja, revela as coisas escondidas e ocultas que nós não sabemos. Repreenda, Senhor, toda a fúria de Satanás contra a tua igreja, contra a tua noiva. Nós entregamos cada bairro dessa cidade diante do Senhor. Entregamos cada líder, entregamos cada célula e declaramos que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Declaramos, Senhor, tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que ouve o clamor do teu povo. Tu és o Deus que ouve e vê tudo que pensamos e sentimos. Olha para os filhos que estão aqui na frente. Toca na mente, toca no corpo. Nós declaramos milagres, declaramos cura, declaramos vida, declaramos a presença do Senhor. Oh, minha pastor, minha paz. Sabe, querido, sabe, querida, tem coisa que você precisa aprender a entregar para Ele e dizer para Ele: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha força e minha rocha. Tu és o meu amado, tu és o meu amado Jesus. Nós liberamos nessa noite. Deus, trabalha na tua igreja, trabalha na nossa vida, trabalha, Senhor, manifesta o poder da tua palavra. E a tua palavra diz que sobre a igreja nenhum mal chegará, nenhuma praga vai chegar à nossa casa. Livra-nos do mal, e guarda a mente de cada irmão, de cada irmã. Traga saúde para aqueles que precisam ser curados. E nós declaramos que nesses dias, aonde o Senhor nasceu, que nós comemoramos o teu nascimento, que haja quebrantamento no nosso coração, que haja harmonia entre a igreja, entre as pessoas, e que haja concertos. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Jesus. Ele a nós. Te agradecemos por essa presença linda e poderosa. Tu és único, tu és incomparável. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro, não há outro, não há outro. Presença santa, presença poderosa. Ele anda sobre nós. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te traga paz na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Tu és o nosso amado. Tu és incomparável. Nós te agradecemos, Senhor, por essa presença poderosa que está aqui nessa noite. Lindo, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo. Você pode dizer para o Senhor aquilo que Ele é para você. Declare para Ele: ser a tua rocha, a tua força.
Se ele é algo importante para a sua vida, diga para ele nessa noite. Não há outro modo, não há outro. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e te adoramos. Libera a cura nesse lugar. Libera a vida nesse lugar. E andará nas suas mãos. Você pode chegar perto da pessoa que está do seu lado, segurar na mão dela e falar com ela: o Senhor é contigo, o Senhor é a tua